Bom dia, sétimo ano. Meus amores, nossa correção hoje, né? Nosso vídeo hoje, quer dizer, para nossa correção, na nossa página 220, também para a nossa segunda parte da nossa explicação, né? Do nosso capítulozinho 3 do nosso módulo 2, que no caso é a questão dos poríferos, né? Dos animais. Vamos lá para a correção primeiro, né? Coloque bem aí na página 220. Nessa primeira questão, que fala o seguinte, ó, por meio da linguagem, as pessoas se comunicam, nomeiam objetos e definem ideias e conceitos abstratos. Muitas palavras só existem em determinadas línguas, pois servem para conceituar seres, objetos e experiências que fazem parte da realidade daquele povo. Gente, eu tinha pedido, né, para vocês fazerem a leitura e responder essa partezinha, né? Eu preferi deixar para vocês fazerem a leitura, que é uma partezinha bem simples, né? Como vocês notaram, a atividade é bem fácil, né? Bem aqui na A, ó, ele pergunta o seguinte, ó, qual é a importância da linguagem para a evolução humana? Né? Por que a linguagem foi tão importante para a evolução humana, né? Você pode colocar o seguinte, que ela permitiu ao ser humano se comunicar e transmitir sua cultura, né? Foi através da linguagem, né, que o ser humano ele pôde mostrar para outros, né, para outras pessoas, a sua cultura, né? Você pode colocar isso, mas pode colocar também a sua resposta do jeito que você quiser, né? Isso aqui é questão, essa daqui é praticamente pessoal. Né? A B, né? Ó, converse com um colega sobre a importância da linguagem de sinais para as pessoas com deficiência auditiva, né? Aí o que você pode colocar, né? Que as pessoas consigam, por que é importante isso aí? É para ter acontecer a comunicação. Né? Por isso que é importante, o importante era todos nós sabermos, né? Esse tipo de linguagem, né? A linguagem de sinais. Aí na segunda questão, também pessoal, viu, gente? E a B pessoal. A segunda questão, né? Você vai ler a manchete, ó, o Brasil já teve 1.500 línguas indígenas e hoje tem apenas 181 vivas, né? A gente vê que diminuiu bastante, né? Converse com um colega sobre a importância de preservar a linguagem de um povo, como as faladas pelos indígenas brasileiros e ensinadas ao longo das gerações, né? Por que é importante, né? É exatamente a questão da gente preservar a cultura, né? Preservar a identidade daqueles povos indígenas. Por isso que é importante, né? Continuar tendo essa preservação, né? Não morrer a história deles, né? E a terceira, ó, cite uma vantagem do polegar em posição oposta aos outros dedos da mão, né? Exatamente porque que é importante, gente, a manipulação de objetos com mais firmeza e precisão, porque com esse polegar a gente consegue manipular melhor os objetos, né? Consegue pegar, né? Mexer melhor nos objetos. Então, gente, essa parte, assim, as questões são praticamente pessoais, viu? Não é obrigado você estar colocando do jeito que a gente está dizendo aqui, não, viu? Você pode ir, que se você quiser também completar a sua, você vai lá e completa. Agora, gente, vamos exatamente para a nossa segunda parte da nossa explicação, né? Bem aqui, gente, na página 221, né? Tem aqui reino animal, né? O que é que nós podemos falar disso aqui, ó? Para facilitar, meus amores, os estudos dos animais, o que é que aconteceu? No começo havia uma divisão, né? Reino animal, reino vegetal e reino mineral, né? Depois eles resolveram dividir, né? Os cientistas estudando lá, dividiram em vertebrados e invertebrados, né? Em dois grandes grupos também, né? Aí foram notando o quê? Que tinha vários seres e eles preferiram dividir eles em grupos menores, que vai ser exatamente o que a gente vai ver agora, ó. Indo para a página 222, nós vamos ter, né? Nós vamos ter os subgrupos, né? Que a gente tem os grupos grandes e vamos ter os subgrupos. No caso, vamos ver aqui os subgrupos. Vamos ter o primeiro aqui, que é os poríferos, né? Vou colocar bem aqui nessa imagem. Né? Quem que seria esses poríferos, gente? São seres parecidos com plantas, você nota, ó, que eles são bem parecidos com plantas, mas são seres que a gente chama ele de esponjas, viu? As esponjas do mar. A gente vai se lembrar até do Bob Esponja,
A imagem está bem diferente, mas o Bob Esponja é um porífero, no caso, né? Aquele desenhozinho lá que eu acredito que vocês conheçam, né? São chamados de esponjas do mar. São seres pluricelulares, quer dizer, vão ser seres que vão ter mais de uma célula e vão ser heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu alimento. Quem produz o alimento são seres autótrofos, que no caso são as plantas, né? São seres que vivem fixos, né? Eles vivem presos, ó, em rochas, em conchas, na areia, em coral. Eles podem viver isoladamente, né? A gente pode encontrar um, né? Dois, ou em grupo, como é o caso de colônias, né? Podem viver em água doce e salgada, mas a maioria se encontra, gente, na água salgada, né? O nome científico dele, né, que é porífero, né, significa portador de poros, viu? Por isso que é porífero. Ele tem uns furinhos, você vê que lá no desenhozinho do Bob Esponja, né, ele quadradinho, bonitinho, tem lá, ele é coberto por poros, ele lembra uma esponja mesmo. Quando a gente pega aquelas esponjas de louça, a gente vê que tem uns orifíciozinhos, né? Pois é bem parecido, né? Indo para a página 223, gente, vamos ter, vou colocar bem aqui nessa imagem, né? Esses seres, outra característica, né? Eles não apresentam tecido, mas eles possuem uma organização celular, né? Porque eles são pluricelulares, né? Eles têm mais de uma célula. Eles têm a organização celular onde cada um vai ter a sua função, né? A célula lá, cada um desenvolvendo a sua função. Essa aqui é a imagem do porífero, né? E mostrando as estruturas deles, né? E a água, gente, a questão da água, né? Como é um animal vivo, a água é muito importante para eles, né? Porque por meio da água que eles vão conseguir o quê? Os nutrientes, né? A respiração, né? A excreção, como assim, ó, gente? A água, esses poros são exatamente para que os nutrientes, eles entrem dentro desse ser vivo, né? Através do que? Da água. A água vai lá e bate lá no poríferozinho, na esponjazinha, e vai entrar os nutrientes. Do mesmo jeito, vai entrar o que? O oxigênio. Vão entrar através do que? Da água. E a excreção do mesmo jeito. O que ele tem para excretar, ele vai liberar por esses poros. Por isso que os poros, né? E a água são de extrema importância para esse serizinho. Indo para a página 224, turma, vamos ter a reprodução dos poríferos, né? Colocando bem aqui, ó. A gente vai ter, gente, esses seres vão se dividir, né? Vão ter dois tipos de reprodução, na verdade. A sexuada e a assexuada, né? O que é que acontece na reprodução assexuada, né? Lembrando, gente, que a assexuada, às vezes, não precisa, né, da junção de gametas, né? Como o gameta masculino e feminino. Na sexuada, a gente precisa da junção dos gametas. Né? Na assexuada, o que é que acontece, gente? Um broto, ele vai se desprender, né? Do serzinho lá do indivíduo e vai se fixar em outro local, que é o que acontece aqui, ó. Que o broto, ó, desde a segunda imagem, o broto se desprendeu, aí pregou aqui, ó, aí gerou o outro, a outra esponja, o outro polífero. Então, essa reprodução o quê? É assexuada. Já na reprodução sexuada, né, que é nessa imagem aqui, vai ter que ocorrer a troca de gametas entre o indivíduo, qual gameta, masculino e feminino. Bem aqui nessa imagem, ó, masculino, ó, entra como se fosse no gameta feminino, né, aqui na fêmea, ó. Espermatozoide, ó, macho e polífero fêmea. Pronto, ó. Aí o que é que acontece? Ó, surge uma larva, né? Sai uma larva e essa larva vai gerar outro porífero. Então, reprodução assexuada é com broto e na reprodução sexuada ocorre a troca de gametas. Então, gente, a explicação é essa, bem simples, como foi amanhã. A gente vai deixar a explicação no caso do outro subgrupo, né, que é os cnidários, né, que esse capítulo ele vai dividir em políferos, cnidários, plateumitos e nemateumitos, né, são seis subgrupos dos animais. Então, amanhã a gente vai ver a questão dos cnidários. Então, era isso mesmo, gente. Leiam, viu? Vejam o vídeo. Outra coisa que eu quero, gente, que vocês, quando forem visualizar, porque eu tô olhando as visualizações, viu, no YouTube, tô contando os alunos, eu quero que vocês deixem
algum comentário. Quem não quiser comentar nada referente ao capítulo, coloca o menu ok seu nome, que a tia tá anotando bem direitinho, viu? Para ver quem é que está visualizando, quem não está visualizando os vídeos das explicações, viu? Então era só isso mesmo. Tenha um bom dia e bons estudos.